Muito obrigado, caras e caros companheiros e autarcas. Quero cumprimentar todos e felicitar-vos por esta jornada de trabalho. Enfim, não podendo dirigir-me a todos os que aqui se encontram, e são muitos, são de facto muitos, é impressionante. Quero, no fundo, simbolizar esse cumprimento a três níveis. Ao nível partidário, no Pedro Alves, Presidente da Comissão Política Distrital de Viseu e coordenador autárquico, já agora na direção política que presido, com vista a prepararmos desde já as eleições autárquicas de 2025. No Paulo Almeida, que é o nosso anfitrião, um autarca que eu conheço bem e cujo desempenho tenho acompanhado muito perto e tem sido de facto excepcional, e assim é reconhecido também pela população de Castro Daire. E ao Hélder Silva, Presidente da Câmara de Mafra, Presidente dos Autarcas Social-Democratas, um bom amigo que já conseguiu hoje aqui fazer história, que foi dizer que estava ciumento. Ele, um autarca de Lisboa e do litoral, está ciumento dos autarcas do interior. Isso é história. É, creio eu, a primeira vez que ouço, porque estamos habituados a um sentido contrário nesse sentimento. Este Encontro Nacional de Autarcas do PSD, promovido pelo SASD, teve a felicidade de coincidir também no território com o início da nossa jornada Sentir Portugal, que, como o Hélder aqui há pouco disse, vai percorrer todos os distritos do país. Eu vou efetivamente estar uma semana em cada um dos distritos do continente, nas regiões autónomas e também junto das nossas comunidades espalhadas pela Europa e pelo mundo. Eu fico tranquilo, ou mais tranquilo, é melhor dizer assim, por sentir o poder de mobilização e motivação dos autarcas do PSD a todos os níveis. Estão aqui presidentes de Câmara Municipal, estão aqui presidentes de Assembleias Municipais, estão aqui presidentes de Junta de Freguesia, estão aqui membros dos Executivos Municipais, do Poder e da Oposição, estão aqui membros das Assembleias Municipais, estão aqui membros das Assembleias de Freguesia. Está aqui, de facto, o Exército Social-Democrata, que é grande e é muito, muito valioso. Não é por estar aqui que digo isto. Sabem que desde sempre e desde do início desta caminhada que me trouxe ao desempenho desta função e que agora, com muita honra, venho desenvolvendo, sempre tenho dito que reerguer o PSD enquanto grande partido, enquanto partido maioritário na sociedade portuguesa, só é possível se nós construirmos uma relação de confiança e de proximidade de baixo para cima, contando com os nossos militantes, com os nossos dirigentes e com os nossos autarcas aos mais variados níveis. É por isso gratificante perceber que os autarcas estão mobilizados, estão motivados e estão também imbuídos deste espírito de reconquista que, eu sei, muitos executam o seu trabalho perante os seus territórios, perante as suas freguesias, perante os seus municípios, mas estão também seguramente muito empenhados em levar o nosso projeto social-democrata ao governo do país. E neste Sentir Portugal, que esta semana tenho vivido em Viseu, tenho testemunhado, Hélder, é verdade, a relação que os nossos autarcas têm com as populações e que facilitam imenso aquele que é o trabalho que eu desejo promover com estas jornadas. Esse desejo é o de sentir o pulsar da sociedade, sentir aquilo que cada pessoa, cada comunidade, cada instituição tem como preocupação, como anseio, como inquietação, ou até como juízo positivo de coisas que estão a ser bem feitas. Nós não andamos apenas atrás daquilo que falta fazer. Nós também queremos reconhecer o muito que é feito de forma positiva no nosso país. Aliás, muito esse que se deve também à intervenção dos autarcas.
É esse espírito que eu queria aqui convosco partilhar como ponto de orientação do nosso trabalho e de cumprimento da nossa missão perante o povo português. Nós temos a responsabilidade hoje de ser o maior partido da oposição, temos a responsabilidade, por isso, de escrutinar e fiscalizar a ação do Governo, mas como maior partido da oposição e com a história que carregamos atrás de nós, nós temos a ambição de governar o país. E o país precisa, efetivamente, de ser mais bem governado. E se há, eu diria, intervenientes políticos que são capazes de medir isso, são os autarcas. Os autarcas sabem bem o que é que têm sido as omissões, os erros que o Governo de Portugal tem cometido nos últimos anos e que têm contribuído para empobrecer o país e para empobrecer a vida das pessoas, aquelas que, espalhadas pelo território, vão desafiando as agruras que muitas vezes no seu caminho vão encontrando por parte da ausência de respostas das políticas públicas. Neste território em particular, em Castro Daire, no interior do país, observa-se efetivamente a falta de ambição que este Governo tem e a necessidade que muitas vezes os autarcas têm de suprir as insuficiências da Administração Central. Há que reconhecer que muitas das ações das autarquias locais, muitas vezes, mais não são do que suprir a incapacidade da Administração Central em cumprir a sua tarefa. Aliás, ainda há pouco aqui o Hélder falava do tempo da pandemia, do trabalho que era preciso ressarcir que as autarquias locais desempenharam, e foi bem o espelho. Se não tivesse sido o empenho das autarquias locais, o combate à pandemia jamais teria tido o enquadramento que teve, com ou sem a coordenação de um militar do ponto de vista das operações nacionais. Mais importante do que isso, do meu ponto de vista, foi a entrega que no território tiveram os autarcas nas freguesias e nos municípios deste país. E nós no PSD fazemos-lo porque isso está na nossa base, na nossa matriz, está naquilo que é a nossa identidade de serviço público e de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que ofereça mais igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades que se mede em oferecer a todos, independentemente da sua condição económica e, sobretudo, independentemente do ponto territorial onde se encontra, a capacidade de cumprir objetivos, de cumprir desígnios de vida, a capacidade que eu costumo dizer e digo sempre sem nenhum problema, de construir projetos de felicidade. É para isso que a política existe, para fazer chegar à vida das pessoas bem-estar, qualidade de vida, cumprimento de objetivos. É por isso que nós no PSD defendemos a descentralização, porque a descentralização deve ser o instrumento de, aproximando o exercício de competências das comunidades locais, dos cidadãos, deve ser a possibilidade de lhes conferir a elas, às pessoas, às comunidades, mais oportunidades, melhores oportunidades, mais capacidade de atingirem os tais objetivos, mais capacidade de poderem atingir esse patamar de felicidade que ambicionam, o patamar de ascensão social, o patamar de estarem junto das suas famílias, junto dos seus amigos e de não terem de emigrar à procura, precisamente, da oportunidade para cumprirem esse desidrato. É por isso que este processo de descentralização é um falhanço completo, até ao momento. E eu quero aqui recordar uma coisa que poucas vezes se tem recordado em Portugal. É que o atual Primeiro-Ministro e o Partido Socialista disseram ao país há 7 anos atrás, não foi nem há 7 dias nem há 7 meses, há 7 anos atrás, o que é que disseram? A descentralização é a grande reforma do Estado.
com aquela pompa e circunstância própria do Partido Socialista e dos primeiros ministros do Partido Socialista, com aqueles PowerPoints, depois coadjuvado com os ministros e com as ministras que põem vacas a voar e esse tipo de coisas, e portanto aquele pendor sempre muito proclamatório. A grande reforma do Estado está aí. Nós vamos cumprir o objetivo nacional de ter uma administração pública que vai servir melhor os cidadãos. E qual é a resposta que nós temos para isso? É a descentralização. E então o país esperou para ver o que é que ia ser isso. E o que é que foi isso até ao momento? Foi uma muito mini descentralização. Aquilo que o Hélder aqui descreveu agora nas conclusões deste encontro. Na saúde, na educação, o Governo não está a transferir competências, está a transferir tarefas. O Governo decepcionou o país, porque pré-anunciou essa grande reforma, que afinal é um logro. O que é que o Governo quer? O Governo quer pôr os municípios a fazer algumas tarefas, a cumprir algumas tarefas, de que se quer livrar, não lhes dando os meios financeiros sequer para as poderem cumprir, mas com uma nuance de veneno pelo meio, que é, a partir de agora, quando houver problemas e reclamações na saúde e na educação, a porta de queixa já não é do Ministério, nem da Direção-Geral, passa a ser a porta do município. É isto que o Partido Socialista está a arranjar com esta mini descentralização. E nós não podemos aceitar isto. Não podemos aceitar porque isso vai obstruir o trabalho autárquico, que é muito mais do que aquele que está subjacente a esta descentralização que o Governo impôs e está a impor aos municípios, e, sobretudo, porque ela não vai transformar-se, infelizmente, na prestação de um melhor serviço público aos cidadãos. O PSD, desde sempre, definiu a descentralização como um caminho, efetivamente, de poder chegar à vida das pessoas, da administração poder gastar melhor os seus recursos. Eu sou daqueles que acredita que em muitas áreas, aquelas que ainda há pouco foram aqui elencadas, €1 gasto por uma autarquia local é mais eficiente do que €1 gasto pela administração central. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas para isso é preciso haver euros, é preciso haver capacidade de decidir, portanto competências, e é preciso haver capacidade financeira de executar, portanto é preciso o envelope financeiro. Ora, este Governo dá poucas competências ou nenhuma, só dá tarefas, e não dá dinheiro sequer para as tarefas. Eu hoje de manhã estive na abertura do ano escolar, até numa autarquia socialista, em Sinfãs, e o diretor da escola, que até se, enfim, esforçou por não ferir suscetibilidades político-partidárias e autárquicas, e eu respeito isso, mas não foi capaz de esconder, e bem, uma realidade, por exemplo, com os assistentes operacionais. Dizia ele, eu tenho aqui um rácio que me dá 13, mas eu nem com o dobro consigo satisfazer a minha necessidade. Porquê? Porque estes 13, para uma comunidade escolar de cerca de, já não me recordo bem, 5.000, uma coisa desse género. 1.100. Para uma comunidade escolar de 1.100 alunos, até pensei que eram mais, ele disse, o rácio foi feito como se todo o equipamento estivesse concentrado aqui no sítio onde nós estamos, mas eu tenho 7 equipamentos no meu agrupamento. E, portanto, há um desfazamento completo entre aquilo que é o rácio que me estão a oferecer e aquilo que é a minha necessidade de serviço. O que é que eu estou a fazer? Eu vou à Câmara bater à porta, e o que é que faz a Câmara? Contrata pessoal, lá está, para suprir aquela que é a responsabilidade do Estado. E, portanto, isto é uma mini descentralização. Isto não serve o interesse coletivo. Fica muito aquém do desígnio que é aproveitar a capacidade que os municípios têm de gerir melhor os recursos públicos. Eu bem sei que a situação já foi pior do que é agora. Eu bem sei que o Governo tem vindo a tentar corresponder, isso também é uma responsabilidade do PSD, diga-se, e bem,
como partido de oposição, a nível nacional e através da voz dos seus autarcas, que tem sido reivindicativa. Eu anotei que foi ali por alturas do Congresso do PSD que houve um primeiro impulso. Parece que agora vem aí mais algum. Portanto, nós vamos manter-nos ativos, porque quanto mais ativos estivermos, mais eles reativos vão estar e, pelo menos, tenta-se minorar os efeitos desta política. Agora, eu creio que é uma oportunidade perdida se nós circunscrevermos este processo a dar aos municípios apenas competências administrativas, competências de tarefas. É uma oportunidade perdida. Eu diria mesmo que é um desperdício. É um desperdício da oportunidade. Esta descentralização já vem tarde. Ela foi pré-anunciada há 7 anos, já vem 7 anos depois. Agora, vir tarde e ser insuficiente é, de facto, um elemento de incompetência, de inconsistência e de falta de vontade política. Vamos falar claro. O Partido Socialista, o Primeiro-Ministro, os membros do Governo não têm vontade, porque se eles tivessem vontade, eles eram os primeiros a querer que os municípios e as freguesias pudessem libertá-los de alguns encargos que os possam estar a assoberbar em termos de exercício de funções. Eram os primeiros interessados. Mas não é isso que está a acontecer. E a situação ainda é mais grave agora, como foi aqui também referenciado, porque houve condições ainda mais preocupantes e nefastas a juntar a esta mini descentralização. Quais são essas condições? Foram os encargos adicionais na altura da pandemia e são os encargos adicionais agora nas refeições escolares, na manutenção dos equipamentos e dos consumos energéticos que lhes estão associados e até na iluminação pública. Nós, quando há pouco tempo propusemos a baixa do IVA de 23% para 6%, também estávamos a pensar nas autarquias locais. Nós estávamos a pensar nos cidadãos. Estávamos a pensar nas empresas, embora as empresas até tivessem, e como têm, a possibilidade de fazer a dedução do valor que pagam a título de IVA. Em todo o caso, têm uma dificuldade de tesouraria que não é de sumenos. Agora, os municípios que estão a receber tarefas, não estão a receber os meios financeiros para cumprir essas tarefas e ainda por cima têm de suportar o aumento do preço dos alimentos, o aumento do preço da eletricidade, do gás, dos combustíveis e os impostos, nomeadamente o IVA, que estão, como foi também aqui dito, indexados a esse preço. É um objetivo que eu creio os autarcas social-democratas não devem largar. O Governo de Portugal tem a obrigação moral de baixar o IVA dos combustíveis e o IVA da energia para todos e, em especial, para as autarquias locais. Portanto, minhas caras e caros autarcas, efetivamente, neste processo o Governo falhou no tempo, o Governo falhou no modo, o Governo falhou em quase tudo. E o Governo, como também já foi dito, foi muito pouco ambicioso. Foi pouco ambicioso. O Governo tinha a possibilidade de atribuir muito mais responsabilidades de gestão aos municípios. O Governo tinha a obrigação de construir um processo de descentralização que pudesse diferenciar diferentes realidades. Eu sou daqueles que pensa que um processo de descentralização, em primeiro lugar, não deve ser imposto da maneira que está a ser imposto. E, em segundo lugar, deve tratar de modo diferente aquilo que é diferente. Os territórios de baixa densidade não podem ter o mesmo tratamento que as áreas metropolitanas. Não podem. Mas é só perguntar aos autarcas do Partido Socialista. Porque eu sei que os membros do Governo até andam às vezes distraídos a falar dos autarcas do PSD e das relações dos autarcas do PSD com o seu Presidente, que é uma relação excepcional. Portanto, podem deixar essa preocupação, podem arrumar para o lado.
Mas o que é preciso perguntar, até via comunicação social, é o que é que os autarcas do Partido Socialista pensam sobre este processo de descentralização e sobre a forma como este governo trata as autarquias locais. E também é preciso exortar os autarcas do Partido Socialista a dizerem em voz alta aquilo que nos dizem em voz baixa quando nos encontram na rua. Nós defendemos mais cooperação intermunicipal, que é uma coisa que também falha neste processo. E nós defendemos, é verdade, defendemos que é necessário valorizar os autarcas, valorizar o seu estatuto, e é necessário revisitar a lei das finanças locais, porque ela está desajustada à realidade que temos hoje. Ela tem de ser transparente, mas tem de ser ajustada à realidade que a sociedade, a economia e o território têm hoje como balizas para termos boas políticas públicas. Eu diria, em conclusão, o que se impõe ao Governo é que confie. A palavra-chave aqui é confiança. O Governo não confia nas autarquias locais. Essa é a conclusão que nós podemos tirar. E esta é uma diferença estrutural que há entre o PS e o PSD. Porque nós confiamos nas autarquias locais, por isso, quando estivemos no Governo, iniciámos um processo de descentralização negociado, caso a caso, para que cada autarca pudesse defender o seu território da maneira que é mais eficaz. Nós, por isso, não recebemos lições do Partido Socialista, mas temos a obrigação de ser a voz daqueles que, não podendo fazer chegar as suas reivindicações, devem dizer ao Partido Socialista: confiem nos autarcas, confiem nas câmaras municipais, confiem nas juntas de freguesia. E esse é um caminho que, se calhar, poderá ter como efeito resultados bem diferentes daqueles que nós hoje temos em Portugal. Nós hoje somos um país mais pobre. Há várias explicações para isso. Mas há, neste momento, um partido que tem especiais responsabilidades. Nós hoje temos uma taxa de risco de pobreza, ainda hoje se soube, que está a agravar-se. Nós temos, do ponto de vista do rendimento per capita em Portugal, uma situação que nos remeteu já para a cauda da Europa. Nós temos uma grande fatia da nossa população, seja na vida ativa, seja fora da vida ativa, já numa fase de aposentação, com rendimentos baixíssimos de salário mínimo e, no caso destes últimos, muitos abaixo do salário mínimo. Porque há muitos pensionistas e reformados que ganham menos do que o salário mínimo nacional. Somos, efetivamente, um país mais pobre. Nós estamos a empobrecer. Exige-se, portanto, a um governo, ainda por cima socialista devia significar preocupação social, exige-se que não deixe ninguém para trás. Exige-se que se atribua às pessoas a condição de dignidade para que elas tenham rendimentos compatíveis, pelo menos, para superarem os custos daquilo que é essencial: a alimentação, os combustíveis, a água, a luz, o gás. Foi por isso que nós, desde maio, exortámos o Partido Socialista e o Governo a apresentarem um programa, um plano de emergência social. Fomos balizando aquilo que era necessário fazer. Fomos pedindo, reclamando, reivindicando que o Governo não perdesse tempo. O Primeiro-Ministro dizia que a inflação era passageira. Era quase uma mania dos economistas e que eles se enganavam muitas vezes. Não quer dizer que eles estejam isentos em termos de previsão. Ninguém está. Mas percebia-se que a realidade não era essa. Depois, lá por alturas do Estado da Nação, lá foi reconhecendo. E depois, perante a pressão que o Partido Social Democrata começou a fazer, no desenho de propostas, lá se foi remetendo para setembro a apresentação de um plano. E lá se foi apresentar o plano, como tivemos ocasião de antever,
com o PowerPoint da praxe. Agora já não há tantas tendas, mas os PowerPoints continuam, sempre muito arrumadinhos, sempre a distribuir em grupos de redes sociais exatamente no momento em que estão a ser apresentados. Todos nós recebemos, de várias fontes, até chegar a cansar. E lá vieram com a política social, com a política económica, com a política socialista de superação deste momento de dificuldade. Eu não vou comentar todas as medidas que foram propostas, até porque uma grande parte inspirou-se, é muito curioso, uma grande parte inspirou-se no modelo que nós tínhamos proposto, em termos de modelo. Era preciso ajudar as famílias e dar-lhes um suplemento remuneratório, era preciso ajudar os pensionistas, era preciso ajudar as empresas, as IPSS, tudo aquilo que o Governo quis fazer. Só que nós tentámos fazê-lo de forma equitativa e com critérios de justiça social. Quando nós propugnámos a defesa do IVA era para toda a gente, porque está a afetar toda a gente. Quando nós propugnámos um vale alimentar, era para ajudar pensionistas e pessoas com rendimentos mais baixos. Mas nós fomos propor que no quarto, quinto e sexto escalão do IRS houvesse uma baixa de impostos do IRS do montante de 200 milhões de euros, que dava em média, já agora, à classe média, que ganha até 2.700 euros por mês, 153 euros. É um bocadinho mais do que os 125 que o Governo decidiu, embora eles andem aí em parangonas a dizer que davam mais do que o PSD. Eu já tive a ocasião de dizer, não vou entrar nessa guerra de mais 10 ou menos 10. A única que interessa é a da frontalidade, é a da estratégia e é a do critério social. E na frontalidade, na estratégia e no critério social, o Governo Socialista, aquilo que fez é verdadeiramente escandaloso. E o exemplo mais sintomático é com os pensionistas. Nós andamos 7 anos a ouvir os dirigentes do Partido Socialista, os ministros no Parlamento, o Primeiro-Ministro em todas as intervenções públicas, de uma forma quase doentia, repetirem uma mentira, que era que nós tínhamos tido a intenção de cortar 600 milhões de euros no sistema de segurança social, no sistema de pensões. Nós nunca tivemos essa intenção. Nós tivemos uma intenção de ter um resultado no sistema que tivesse em conta a necessidade desse equilíbrio e que podia ser feito pelo lado da despesa ou pelo lado da receita, eventualmente pelos dois conjugados, mas por acaso, na única medida que tomámos foi do lado da receita. Não foi cortando despesa nenhuma nas pensões em pagamento. Quando houve em Portugal cortes de pensões, foi em 2010, no governo do engenheiro Sócrates, que foi aquele que decidiu primeiro que isso tinha de ser feito e que depois rubricou e assinou o memorando de entendimento. Mas nós assistimos a esta forma despoderada do Partido Socialista a andar a repetir. E agora, o Primeiro-Ministro anuncia ao país, de forma encapotada, sem coragem de dizer frontalmente o que é que estava a fazer, um corte de 1.000 milhões de euros no sistema de pensões. É um corte permanente, que é feito no ano de 2023 e que se vai prolongar em todos os anos subsequentes. Primeiro negou que houvesse corte. Depois já veio dizer que o aumento das pensões de 2023 não pode ser exatamente o que está na lei por causa da sustentabilidade da segurança social e dessa nova paixão que ele tem pelas contas públicas. Só que o engano não acabou aí. Para além de cortar 1.000 milhões de euros no sistema de pensões, o Primeiro-Ministro disse ao país que esses 1.000 milhões de euros iam ser pagos antecipadamente para ninguém ficar a perder. E então, em outubro, todos os pensionistas iriam receber 50% da sua pensão. Todos pensámos no país que isso era à conta do aumento de 2023.
Isso significava, como nós tivemos a ocasião de dizer, zero de ajuda, portanto era pagar agora aquilo que se estava a tirar amanhã, mas ainda assim era uma antecipação. Tinha pelo menos esse mérito, antecipava na disponibilidade do pensionista e reformado o acesso a uma parte do rendimento que lhe era devido mais à frente. É discutível, não era a nossa proposta era que houvesse um vale mensal e que em janeiro a atualização fosse integral, mas enfim, podia até ser essa uma das soluções. Eis senão quando, com nova pompa e circunstância, o Sr. Primeiro-Ministro vai à televisão clarificar a situação. E então diz, de uma forma absolutamente inequívoca, que aquilo que vai acontecer em outubro é o pagamento de um suplemento extraordinário. Suplemento à pensão de agora. Extraordinário, porque pago agora para as despesas que as pessoas têm agora. Ora, jamais o PSD tomaria uma decisão destas. Mais uma diferença abissal entre a justiça, os critérios de justiça social do PSD e do PS. Se estivéssemos a falar de uma antecipação, ainda poderíamos discutir o assunto. Agora, como suplemento extraordinário, nós não podemos aceitar que o Estado dê 2.500 euros a quem tem uma pensão de 5.000 euros e só dê 200 euros a quem tem uma pensão de 400. Porque é isto que o Estado vai fazer. Com o enquadramento que o Primeiro-Ministro deu, aquilo que está a fazer é a dar mais a quem tem mais, agora, e a dar menos a quem tem menos e mais precisa. E, portanto, isso é o contrário do critério de justiça social que nós defendemos no PSD. O Partido Socialista e o Primeiro-Ministro estão a ser socialmente injustos, iníquos, e estão a demonstrar, de uma forma muito impactante, eu diria mesmo revoltante, a sua insensibilidade social. E isto nós não vamos deixar de dizer todos os dias ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista. Só não vamos é precisar de 7 anos, porque se Deus quiser vamos chegar ao governo primeiro. Caras amigas e caros amigos, estas são algumas das diferenças que nós marcamos no espaço político face ao Partido Socialista. A nossa postura é muito clara. Nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos cumprir a missão que o povo nos confiou. Sermos fiscalizadores, escrutinadores da ação do Governo. Nós não vamos dar descanso ao Governo. Não é por nenhum impulso partidário, é porque foi a missão que o povo nos confiou e que democraticamente nós temos a obrigação de cumprir. Agora, nós somos simultaneamente o maior partido da oposição, o partido alternativo, o partido que quer governar, o partido que quer fazer no país aquilo que os nossos autarcas fazem por todo o território nacional. É isso que nós somos e é por isso que eu gosto, ao mesmo tempo em que marcamos a posição de contestação, de denúncia que cabe à oposição, marcar também a diferença de caminho e de orientação alternativa se nós estivéssemos no Governo. E para esse propósito, eu conto também muito com a vossa colaboração. Vou terminar repetindo aquilo que disse no início. Nós vamos tornar a fazer do Partido Social Democrata o maior partido português no Parlamento. Nós vamos voltar a ser maioritários. E nós vamos procurar, com essa maioria, transformar a vida das pessoas. Mas para fazermos isso, precisamos de ir à nossa base, precisamos de ir ao território, precisamos de ir ao nosso partido e aos nossos autarcas. Precisamos de ir ao nosso exército, contar com todos e transformar aquele que é o nosso projeto político. Eu acredito, eu sinto, viva o PSD, viva os autarcas social-democratas e viva Portugal!